quando o assunto são órgãos públicos, muitas classificações vêm à mente e elas têm sido cobradas nos concursos. Quer ver só? Dá uma olhadinha aqui. Primeiro, fazendo uma breve revisão, nós sabemos que órgãos públicos são centros de competência. Ali se realizam várias competências administrativas, ou seja, desempenham-se funções públicas. E lembrando, o órgão público não é algo exclusivo da administração direta, não. A indireta também pode criar órgãos públicos dentro de suas respectivas estruturas, tá bem? Então, tanto a administração direta quanto a indireta podem criar órgãos públicos, tá bem? Lembrando que órgãos públicos não têm personalidade jurídica, tá bom? Não tem personalidade jurídica. Lembra da teoria do órgão de Otto Dierck? Mas os órgãos independentes e os autônomos têm a chamada capacidade judiciária, ou seja, eles podem ir à justiça defender as suas prerrogativas constitucionais. Tá bom? Corolário dessa imputação do órgão é a atuação do funcionário de fato, né? Do funcionário irregularmente investido na função, que, se a administração permitiu, ela é responsável, tá bom? E aí nós sabemos que os agentes públicos expressam a vontade do órgão, atuam em nome do órgão que representam. Isso é só uma grande revisão para nós chegarmos agora nas classificações, né? Temos várias na doutrina, eu adoto a do professor Eli Lopes Meireles, porque ela é bem completa. Então ele começa lá na hierarquia, a partir dos órgãos independentes, no topo da pirâmide, para chegar aos subalternos. Então, para o professor Eli, os órgãos independentes, o nome lembra independência. Independência lembra Constituição. A Constituição é a carta política, é a carta mais importante do país. Logo, os órgãos independentes se originam na Constituição e aí tem esse plus, tem esse selinho, né, de representar os poderes do Estado e, portanto, não tem hierarquia ou subordinação em relação aos demais. Claro, isso não significa que não haja limites, né? Há sim todo um sistema de freios e contrapesos, que na doutrina inglesa é chamada de checks and balances, tá bom? Ou freios e contrapesos previsto na própria Constituição. E aí, como exemplos de órgãos independentes, nós temos o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e a chefia do Poder Executivo. Então, lá no topo da pirâmide, lá em cima, primeiro plano, os órgãos independentes, né, professor? Isso. E depois nós temos os autônomos, que estão abaixo dos independentes e ainda integram a cúpula. Tá? Os independentes seriam como se fosse ali o telhado, né? O top. Depois os autônomos, que ainda estão na cúpula, subordinados diretamente à chefia dos órgãos independentes. Siga a classificação. Primeiro os independentes, depois os autônomos. Independentes, a palavra-chave é Constituição. E os autônomos, cúpula. Cúpula. Lembrou de órgãos autônomos, lembra de cúpula da administração. Então, a subordinação deles é apenas a chefia dos órgãos independentes, né? Tá ali. Eles têm autonomia, e a autonomia lembra técnica, administrativa e financeira. Então, autonomia, três pilares da autonomia: técnica, administrativa e financeira, e participam das decisões de governo. Exemplos: os ministérios, as secretarias. Então, a Secretaria, né, de Segurança Pública, ela é um órgão autônomo, não é verdade? Um órgão autônomo que está subordinada diretamente ao governador do estado, tem a sua autonomia técnica, administrativa, financeira e participa, sim, das decisões do governo na sua área correspondente, ou seja, na área de segurança pública. Tá bom? Depois dos independentes autônomos, aí vem os superiores. Lembra do superior hierárquico? Quem que é o superior? É o que está no comando, né, professor? É. Então, direção, controle e comando. Tá bom? Polícia Civil, você vai trabalhar na Polícia Civil, ela é baseada em dois pilares: hierarquia
e disciplina. Lembra dos órgãos superiores? Órgãos de comando, controle, direção. Lembra do comando que você vai ter que respeitar, o comando, a hierarquia. Direção, controle e comando. Subordinados, a chefia, né? E aí temos polícia civil, militar, que são subordinados à Secretaria de Segurança Pública. Depois, na classificação do professor Eli, os subalternos. Funções executivas, tá bem? Funções executivas, como por exemplo um departamento de obras do município. O departamento de obras é um órgão subalterno, porque ele vai estar vinculado a uma secretaria, que vai estar vinculada à chefia do Poder Executivo. Beleza? O que mais que nós temos aqui, professor? Outras classificações. E aí você pode achar, né, várias delas. Essa é uma ou umas, né? Trazemos algumas, umas importantes. Quanto à composição? Bom, composição lembra número, né? Ou é singular ou é colegiado. Lembra, composição é número. Órgão colegiado é um agente público só, ele é singular. Olha a presidência da República, é muito singular, né? Representa um agente público e o agente público mais importante da República, que é o presidente. Não é verdade? Que é o chefe de Estado e chefe de governo no país. Mas nós temos também os órgãos colegiados, né? Compostos de vários agentes públicos. Imagine, por exemplo, o órgão especial do Tribunal de Justiça ou o Conselho Superior da Polícia Civil. O Conselho Superior da Polícia Civil é um órgão colegiado, tá bem? E quanto à estrutura, nós lembramos centros de competência. Estrutura, centros de competência. Simples ou unitário, um centro de competência apenas. Simples ou unitário, um centro de competências. Compostos, o nome já diz, vários. Vários o que, professor? Vários órgãos, tá bem? Vários órgãos. E eu trago o exemplo aqui do Ministério da Fazenda, que tem lá a Receita Federal, que é órgão do Ministério da Fazenda, tem a Secretaria do Tesouro Nacional, olha aí, um órgão composto, não é verdade? Um órgão composto. Professor, e um exemplo na minha área? Tá bom, Ministério da Justiça e Segurança Pública. É um órgão composto, porque ali na sua estrutura você tem o Departamento da Polícia Federal, tem o Departamento da Polícia Rodoviária Federal e vários outros. Ok? Órgão composto. Beleza, pessoal? E aqui, quanto às funções, mais uma classificação. Nós temos ativos, consultivos e de controle. O nome já sugere muito, tá? Procure estudar pensando na finalidade dessas classificações. Um órgão ativo, aquele que é, né, o contrário de sedentário. Ativo é o que atua no exercício. Você é uma pessoa ativa, você faz exercícios. Você corre, anda, faz esteira, beach tênis, o que quiser. É ativo fisicamente. Então, um órgão ativo é aquele que ativamente exerce ou exercita a função administrativa. Ou, em outras palavras, que atua no exercício da função administrativa. Como Secretaria de Obras, a PRF, tá bom? Isso é um órgão ativo. Um órgão que vai para a rua, literalmente, tá certo? Que vai para a rua. Órgão consultivo. Opa, consultivo lembra consulta, né, professor? Exatamente. Existem órgãos consultivos, como é o caso da Controladoria Geral da União. E órgãos de controle, controle lembra fiscalização, né? Controle lembra fiscalização, que fiscaliza outros órgãos, como é o caso do Tribunal de Contas e dos órgãos de controle interno que tem dentro de cada esfera administrativa. Beleza? Acho que assim fica mais fácil, né, pessoal? A gente traz várias classificações e explica o motivo delas. Isso é importante. Não olhar a classificação, mas por que é a classificação? Por que eu tenho que decorar? Se você aprende a finalidade das coisas, tudo fica mais fácil e você consegue fazer links, imagens mentais e quando vem a palavra órgão ativo, pô, lembra exercício. Ele executa ativamente a função administrativa, a Secretaria de Obras.
né? Secretaria de Obras vai lá, vai construir, vai tapar o buraco, vai fazer a ponte, vai buscar cimento, vai pegar pedra, enfim, é assim que funciona a ideia dessas classificações para não ser algo muito maçante. Tá bom, pessoal? Nós vamos resolver questões ainda, tá? Fiquem tranquilos, tranquilas, o professor já separou muitas questões e nós vamos resolvê-las na sequência. Até o próximo bloco.